Olá, irmãos, bom dia. Bom dia. Vamos a mais uma aula nossa. Depois da minha falta na semana passada, a Cíntia me substituiu brilhantemente aí, muito obrigado, né? E nós vamos então continuar esta história de Samuel do capítulo 16 em diante. Ela foi até o capítulo 15. E vamos ler então alguns versículos do capítulo 16, vamos ler do 1 até o 13 por enquanto. 1 Samuel 16, 1 a 13, que fala sobre Davi sendo ungido. E o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem é este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco é este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Se apossou de Davi. Aqui se apossou dele, né? Dele e Davi, está falando. Bom, nós estamos aqui da aula passada que a Cíntia trabalhou toda a problemática de Saul, né? Nós vimos aqui um Saul que, ao longo da sua história, da história da sua vida, depois que ele é ungido, ele demonstrou o que ele tinha no seu coração. Já logo no começo a gente já percebe que o Saul não era uma pessoa muito fiel, muito crente em Deus. Logo lá no começo foi uma coisa meio estranha. Quando no dia da unção ele estava escondido, parece que ele estava meio com medo, não dá para entender muito bem aquela situação. E depois ele se demonstrou uma pessoa muito assim: sou eu que faço. Subiu a cabeça dele o poder, né? Não, agora ele achou que até fazer o papel de sacerdote ele podia fazer. Então estava muito claro que isso não era a função dele. É o que a gente fala hoje. Hoje tem 3 poderes. Tudo bem que existe uma certa mistura lá, mas em tese o judiciário, o executivo e o legislativo
que um deve controlar o outro. A mesma coisa lá, o sacerdote não é rei, o rei não é sacerdote e assim por diante. Há uma separação, né? Até porque o rei está subordinado à lei maior que é a lei divina, que lá do Deuteronômio. O rei tem que ter uma cópia da lei com ele. O que demonstrou então é que o Saul, ele estava achando que aquela unção por si só era como uma mandinga, né? Aquilo virou uma mandinga. Não, eu fui ungido, então a partir de agora tudo que eu fizer está certo, né? Ou seja, a unção não dá a garantia de que as ações, as minhas atitudes estão corretas se eu não estiver seguindo a lei, porque a lei não é o que está na minha cabeça, a lei é o que está dito na palavra. Então eu até fiz uma comparação, né, fazendo uma analogia disso com o mercado de trabalho. Eu trabalhei como gerente de RH há muito tempo em empresa, e uma das coisas que a gente observa para ilustrar isso é a dificuldade de você escolher um bom líder, né? Quando as empresas têm que escolher um líder para uma certa posição, é uma dificuldade, porque é o que o texto fala: o homem enxerga o exterior, a gente não enxerga dentro. Então às vezes você encontra uma pessoa que ela tem um baita de um potencial, ela tem um jeito, ela fala bem, é inteligente, conhece muito bem tecnicamente, só que a hora que você dá o poder a ela, você pega e fala: a partir de hoje você é responsável por toda essa equipe aqui. Esta autoridade é uma autoridade formal, mas ela não é autoridade, porque a autoridade este novo líder vai conquistar ao longo do tempo. Ele precisa ser reconhecido pela sua equipe, porque aquela autoridade inicial foi uma autoridade outorgada, falou: a partir de hoje você é. Mas existe uma diferença entre eu ser e estar líder. E o que a gente vê aqui no Saul é que ele estava líder, ele não era o líder efetivamente, ele não via as coisas conforme Deus encaminhava. E o que acontece nesses casos na empresa? Se esse líder começa a ser autossuficiente, não, o que eu penso, o que eu acho é que está certo, ele se desvia dos objetivos gerais da empresa, o que acontece? Tem um momento em que ele é colocado fora. Ou seja, o que aconteceu aqui com Saul, de alguma forma, não é nem um pouco diferente de algumas coisas que a gente vê no dia a dia do mundo em que a gente vive hoje. Obviamente, o julgamento perfeito de Deus, neste caso, e o nosso, como humanos, ele não é perfeito. Mas o Saul demonstrou essa fraqueza dele, essa falta de comunhão com Deus, essa autossuficiência, e Deus o rejeita. E então o Samuel é chamado para ungir, mas o Deus já até dá um puxãozinho de orelha no Samuel. E a gente percebe o Samuel humano, o Samuel também com os mesmos defeitos que nós. Ele fala: até quando você vai ter pena dele? Eu rejeitei ele. Samuel ainda estava naquela: olha, não, mas veja, ele é bonitão, é alto, né, olho azul, tal, aquela, né? E não é isso. Não é isso. A situação não é essa a avaliação. E daí Deus mostra para ele, fala para ele: não, você vai lá no Jessé, Belém, já é a profecia, né? A profecia que vai se cumprir, porque de Belém virá o Salvador, né? Vai lá para onde vivia Davi, que o Jesus, descendente de Davi, que nasceu em Belém também. E logo de cara a gente vê, Deus já tinha dado um puxão de orelha no Samuel: até quando você vai ter pena dele? E agora, quando chega lá, ele viu Eliabe, que era o mais velho, que também era moço altão, não sei o que. Olha, com certeza eu estou na frente dele. De novo, Deus falou: ô Samuel, fica na tua, não chegou a hora ainda, eu vou te falar que hora que é. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, e aí mostra mais uma outra coisa. Como Davi, desde sempre,
ele foi meio que colocado de lado, a ponto do pai não chamar. O texto aqui ele não explicita, né? Mas houve uma cerimônia, houve um momento de jantar onde ele deve ter dito ao Jessé o que era, o que ele ia fazer, e vai passando um por um, mas o Jessé sequer mandou chamar o filho, sequer chamou. Quando passa o último, ele fala, mas acabou? Só esse que você tem? Ele fala, não, tem mais um lá, mas ele está cuidando lá do rebanho, deixa. Ou seja, havia uma preferência clara do pai pelos demais filhos, e o Davi era mais um que tem lá. A gente não sabe exatamente qual é a história por trás disso, né? Qual o motivo disso, não fica claro aqui nesse texto. E é exatamente aí que Deus escolhe aquele jovem que tinha a menor, aos olhos humanos, a menor possibilidade. Mais uma vez, e é aquilo que a gente já falou em outras vezes, quando Deus vai intervir no mundo, Ele manda uma criança, né? É um bebê que Ele manda, e quando não é o bebê, no caso aqui do Davi, é aquele menos improvável, que nenhum homem falaria, não é este cara. O que significa aqui que ele fala, não é que ele era ruivo especificamente, é que ele tinha a pele mais avermelhada que nem o filho de Jacó, né? Filho de Isaac, que ele teve o Esaú e o Jacó, que era o vermelho, né? O que ia dar origem aos povos edomitas. Não necessariamente o Davi fosse ruivo, né? A tradução fala de ruivo, mas não necessariamente fosse isso. Então aqui é uma representação, obviamente, artística do momento da unção, e a gente vê esse outro momento, que a gente não chegou ainda, quando ele vai tocar lá para o Saul. Normalmente eles colocam ele com cabelo meio ruivinho, né? Avermelhado, mas muito provavelmente não é esse o sentido. O sentido é assim como os edomitas, que eram o povo vermelho, falar o vermelho. Bom, e daí o que acontece? Aparentemente, esta unção para a própria família, tanto para o Jessé quanto para os filhos, não foi uma coisa que eles deram muita importância, né? Foi uma coisa assim meio... parecia que, não, olha, vamos fazer um agradinho para ele aqui, mas continua a vida do jeito que era. Parece que as pessoas, a impressão que dá ao ler esse texto é que eles não deram muita importância àquela situação, e até pela continuidade da história, a gente vê que parece que não tinha caído a ficha ainda direito na cabeça, principalmente dos irmãos dele e do pai, do que representava aquilo que o Samuel estava fazendo. E o fato então é que o Samuel... Desculpa cortar você um pouquinho, mas aqui tem uma questão antropológica muito interessante. Quando Deus fala para ele, coloca no chifre, o chifre era sinônimo de poder, poder casa real. Tanto quando a gente vai ver lá em Daniel, que aparece o carneiro lá com vários chifres e tal, que fala de poder. Então o chifre é um sinônimo de poder. Então quando o óleo é colocado no chifre e levado para ungir, então é passado o poder para aquele determinado indivíduo que foi ungido. Tanto que eu vi ali nas fotos que eles colocam uma espécie de uma lamparina, e não foi bem isso, é um chifre. Ele coloca aqui, né, que fala aqui, coloca do chifre. No chifre, enche o chifre de azeite e vem. Então, o chifre é um sinônimo de você passar o poder. E ninguém deu bola com essa palavra. Passou despercebida a coisa. A questão é que ele faz o ritual de unção dele. Ele diz no final aqui, o que nós lemos, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Esse é mais uma vez que aparece o Espírito Santo que a gente vê no Pentecostes. Ele não agia naquele momento de forma generalizada,
Era algumas pessoas em momentos específicos que ele atuava, e não era assim de necessariamente dar poder, força, poder, joga raio, não é? É uma coisa que nem acontecia com o Sansão, que tinha momentos de explosão de força, em que ele demonstrava uma coisa sobrenatural, e no caso de Davi e de Saul, de capacitá-los para exercer o domínio, o reinado, como o poder, o discernimento, a sabedoria necessária para a condução do povo. Então este garoto, que ao que tudo indica, ele era um garoto, diz o texto, existem alguns caras que estudam cronologia bíblica, que dizem que a diferença de idade entre os irmãos, entre Davi e os irmãos, era em torno de alguma coisa, entre ele e os irmãos, não, contra o, como é que chama, o filho do Jonatas, filho do Saul, era de 28 anos, mais ou menos, porque ele já estava no exército. E o Davi, quando ele mata o Golias, ou nós vamos ver isso um pouco mais à frente, o próprio Saul fala para ele: você ainda é um garoto, esse Golias, esse cara já está no exército, desde que nasceu. Então ele devia ter menos de 20 anos, ele devia ter talvez 14, 15 anos de idade, ou seja, era um garoto. E Deus, diz aqui o texto, o Espírito do Senhor desce sobre ele, se apossa dele. E daí o Davi e o Saul, ele vai se encontrar com Saul. Por quê? Porque o Saul, como Deus havia retirado o seu espírito de Saul, que ele tinha colocado lá no início, quando Saul foi ungido, até que a Cíntia até comentou na aula passada, dele entre os profetas, que virou até como é que fala? Um ditado popular, né? Do Saul, até o Saul está também entre os profetas agora, ou seja, esse cara que não era nada, não era ninguém, agora até ele está profetizando, né? O Espírito de Deus tinha saído, deixado o Saul, e Deus tinha permitido que um espírito maligno o atormentasse. E daí eles falam para o Saul: olha, você precisava de alguém para tocar uma música, para te deixar calminho e tal. Vocês conhecem alguém? Indicaram o Davi. Davi, garoto, não era levado a sério pelo pai, pelos irmãos, era um pastor de ovelhas, que era uma função até de certa forma muito depreciativa, né? Garoto e arpista, né? Um cara um tocador de rock, né? Ou seja, a gente vê esse contexto e fala: olha só quem Deus escolhe para uma situação e que vai ter um papel, e nós conhecemos a história. Naquela época eles não sabiam, mas nós conhecemos a história. Veja só o que Deus fez na vida desse jovem, né? E Deus coloca o Davi, vai encaminhando a vida dele, porque o Saul precisa de alguém para tocar uma música para ele ficar calmo, porque o espírito maligno está lá atazanando ele. Quem que vai? Davi. Ou seja, o Davi aparece na corte, é uma chance dele aprender um pouco do bastidor do poder, como é que isso funciona, de ver. Deus está criando treinamento, espaço de treinamento. Davi com certeza aprendeu muito vendo ali, convivendo com o Saul. Então chama lá, diz um dos moços que diz a Saul: conheço, o versículo 18, conheço um filho de Jessé o belemita que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Este cara, pelo jeito, conhecia o Davi e tinha uma visão de que, olha, este Davi é alguém, porque as referências que ele faz aqui são perfeitas.
E daí Saul envia os mensageiros a Jessé e fala: mande o teu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. José pegou um jumento, carregou de pão, vinho de odre, um cabrito, enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Ou seja, era Deus permitindo aquilo. E uma coisa interessante é que Davi usou este conhecimento musical dele, e os salmos, grande parte dos salmos, toda a organização da liturgia musical do Antigo Testamento está dentro dos salmos. Ele era compositor. Ele dizia, a gente vê aqui nos salmos, quando a gente vê muitas vezes salmo de Davi, ao ritmo de Jedutum, ao som de harpa, ou seja, ele definia que tipo de música, qual ritmo deve ser para a voz de tenores, para a voz de contraltos. Ele dava as informações. Os salmos são músicas, pena que a gente não tem a melodia hoje, né? Mas eram músicas, principalmente os de Davi, né? Então ele usa, Deus colocando ele para usar os dons que Deus tinha dado a ele. O dom, primeiro da música, segundo do pastoreio, porque a visão do rei era aquele que é o pastor do povo, que orienta o povo, que protege o povo. Eu visitei uma sinagoga da linha davídica. Rapaz, aquilo lá parece uma igreja pentecostal. Eles cantam, eles dançam. É uma coisa assim. Até a senhora que me levou falou: não estranhe, nós somos da linha davídica, nós somos como Davi, nós somos alegres e louvamos ao Senhor. Lindo, muito bonito. O Luiz Saião, ele é um pastor batista, não sei se vocês conhecem, ele já falou num vídeo que eu assisti dele da internet, que ele diz assim: se você vai em alguns tipos de sinagoga lá em Israel, os evangélicos aqui, se mandar os evangélicos aqui de São Paulo, um presbiteriano lá para aquele lugar, os caras vão sair arrancando o cabelo. O que é isso que está acontecendo? Tanto é que o Davi, quando a arca vai para Jerusalém, diz que ele foi pulando, dançando na frente. Deve ter sido assim uma coisa, né? Ou seja, isso de certa forma nos mostra como muitas vezes os nossos rituais que a gente cria dentro da igreja não estão necessariamente de acordo com aquilo que a Bíblia diz. É óbvio, a gente não vai colocar, como diz alguns pastores, um pau de sebo aqui para fazer o pessoal subir, para ficar pulando, dando cambalhota, não é isso. Mas esta manifestação de alegria, que a gente vê muito em Davi, né? E isso faz parte afinal de contas, quando a gente é tocado por alguma coisa que nos alegra, a gente, que legal, né? Aquela coisa, estou irradiando alegria. Parece uma propaganda que tinha antigamente, que eu achava o máximo aquilo, gosto aquele Prazeres da Carne? O Prazeres da Carne, eu sou vegetariano, estou feliz. Aquela da Folha de São Paulo, depois que eu comecei essa minha dieta vegetariana, estou me sentindo tão bem, o cara amarelo, assim, aquele... Né? Opa, eu tenho uma pessoa que eu vou apresentar. Então aquela coisa, a alegria é manifestada com alegria, né? A alegria é alegria, não é um negócio mais ou menos. Então a gente vê aqui essa questão de Davi e Saul, Davi indo tocar para o Saul para acalmá-lo. O que é que Deus estava fazendo? Não sei. O texto não deixa claro o que acontece isso. Mas continua a história, que daí vem a história do Davi e do Golias especificamente. Bom, nós não vamos ler esse capítulo todo, porque ele é meio extenso,
mas algumas coisas eu acho que são importantes. Vamos ler só uns trechinhos dele. Aqui o capítulo 17, versículo 1 em diante, nós vamos ver que os filisteus, mais uma vez os filisteus, né, que é o grande problema deles até hoje lá, que são os que hoje são palestinos. Não é o mesmo povo, mas o nome é mais ou menos o mesmo. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, os israelitas estavam num outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Algumas bíblias, essa medida dele é mais de 4 metros. Tem algumas traduções que falam de 4 metros e pouco, né? Então quer dizer, não é... Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu os vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Até aqui por enquanto. Bom, a gente não sabe como é que era. Existem algumas ilustrações na internet, cara. Não é que naquela época existiam ainda, até hoje a gente vê, mesmo na internet tem história, tem fotos de caras muito grandes, muito altos. Tem um cara aí que parece que tinha quase 3 metros de altura, não sei, lá para a Ásia, do lado da Ásia, que é uma anomalia, né? A pessoa acaba morrendo jovem e tal. É uma situação que não é muito comum, mas naquela época ainda existia, acontecia. E então o Davi aparece lá meio que por acaso, né? O Davi aparece meio que por acaso porque o pai dele é que fala para ele: olha, vá até lá para levar alimento para os teus irmãos, né? Vá lá para levar o alimento para os teus irmãos. E o que acontece é que ele vai, atende o pai dele, o pedido do pai dele, só que quando ele chega lá, ele vê essa situação, e o que é interessante é que parece que ninguém lá estava muito preocupado com aquela, preocupado não, estavam com medo daquela situação. Mas o Davi, ele demonstra uma indignação com aquilo. Ele fala: como que esse incircunciso, né? Porque o que significava essa palavra incircunciso? A gente sabe que os judeus se circuncidavam, mas a questão é que isso representava esse pagão, este homem que não confia, que não adora o Deus verdadeiro. Era esse o sentido. Era algo que estava imbuído em Davi o tempo todo, essa adoração a Deus. Quem é esse homem para falar desse jeito? E ele vendo um exército, todo mundo com medo. Ele falou: não é possível, como eles estão com medo do cara. O Davi percebia aquilo não como algo dele, mas olha, estão ofendendo ao Deus, ao nosso Deus. Como é que vocês permitem uma coisa dessa? E então ele mesmo, vendo aquela situação, ele mesmo se oferece para ir lutar. Então agora eu volto lá no começo, naquela parte onde nós vimos que o pai dele não dava muita importância, os irmãos também não davam muita bola para ele. Ele era um garoto pequeno,
não era grande como os demais, era o mais jovem, arpista. Todo mundo achava ele meio, vamos dizer assim, no nosso nome, meio um bobão. É um garotinho, sai daqui. Hippie, né? Sai daqui. Este rapaz chega e fala: não, eu vou. Sabendo da história, o que era a proposta do Golias, de que se eu vencer, vocês se tornarão escravos. Se vocês vencerem, nós nos tornaremos escravos. Vocês acham que aquele povo deveria deixar aquele garoto pequeno, fraco, sem experiência em guerra, arpista, tomador de conta de rebanho, fala: não, é você, não, vai ter uma luta na Olimpíada aí, né, que está tendo Olimpíada, vai ter uma luta de, sei lá, qualquer coisa, manda lá um catatauzinho representar o Brasil, fala: oh, gente, esse cara aqui não vai aguentar nem subir no ringue. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O pessoal, os irmãos dele falam: o que é que você veio fazer aqui? Você veio aqui só para ver a gente em guerra? Ele não estava nem tendo guerra, mas a determinação, e Deus deve ter colocado um brilho no olho do Davi, deve ter feito aquelas palavras dele de uma maneira tão assertiva, tão direta, que o povo deve ter ficado impressionado de ver aquilo, porque caso contrário eles não iam permitir. Falar: não, você vai perder e nós vamos virar escravo. Não, eu vou mandar outro, você não. Não tinha nenhum que fizesse. Mas era aquilo, aquele era uma lógica, né? É questão da lógica, né? Você vai mandar um catatal, uma criança, para lutar com um homem marmanjo feito de quase 4 metros de altura? Então, a única explicação que eu consigo imaginar é de que Deus colocou um brilho no olho dele, uma coisa de tal forma que cativou aquele povo, e eles falaram: tá bom, vai. E eles deveriam acreditar que aquilo era possível, porque eles deixaram. O Saul ainda chega para ele, e a gente vê aqui, o Saul fala para ele, no versículo 33, Saul diz a ele: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. O Saul ainda tentou, falou não, mas aquilo conquistou, a palavra, o jeito dele falar, conquistou. Daí tentam colocar uma armadura nele. Imagina, não sei se vocês assistiram, tem um filme, uma comédia do Mel Brooks, que é um filme mudo, que eles estão tentando ir falar com uma pessoa famosa. Então são 3 caras, eles vão entrar no set de filmagem, mas eles não podiam entrar, então eles se disfarçam. Eles colocam uma armadura medieval para entrar escondido. Só que eles não sabem andar com aquilo, cai por cima, um por cima do outro, aquela coisa. Eu fico imaginando o Davi, com aquele tamanho, com uma armadura do Saul, que era 1,80 m, Saul tinha. Ele andar com aquilo, ele falou: não dá, com isso aqui não dá. E daí tem a situação interessante, que é ele escolher as 5 pedrinhas. Isso a gente não tem uma informação confiável, mas existe uma opção, né? Que a gente não tem como comprovar isso. Por que Davi escolhe 5 pedrinhas? Porque ele estava com dúvida se ele conseguiria matar com uma pedra só, ou será que ele ia ter pontaria? Não, existe uma hipótese, que não é comprovada, de que o Golias tivesse mais 4 irmãos que estavam na batalha. E isso, porque da onde a gente tira isso? Se baseia numa teoria, no texto de 2 Samuel 25, 2 Samuel 25. Ali tem um outro Golias também. 2 Samuel 25, não, 21. 21, versículo 15 a 22, que fala assim:
Gigantes. Pelo menos aqui no meu, o subtítulo é Gigantes Mortos pelos Homens de Davi. Isso já bem lá na frente, quando Davi já era o rei, de fato, né? De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel, Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. E Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze sua lança era de quase 4 quilos, tal. E daí ele fala aqui de 4 outros gigantes nesse trecho. Em tese, imagina-se que esses seriam irmãos de Golias que estariam também na batalha de Davi e Golias. Então, o Davi, a certeza, se isso for verdadeiro, a certeza dele de que era Deus que estava dirigindo, porque ele se abaixa e pega 5 pedrinhas. Por que 5? Se eu matar o Davi e os irmãos dele vierem para cima de mim, eu tenho mais 4, uma para cada um. É uma hipótese, não há nenhuma confirmação, nenhuma comprovação disso. Mas o fato é que ele age e ele diz claramente, não é ele que está fazendo, é o Deus que ele cria, o Deus vai me dar a vitória, Deus nos dará a vitória. E deve ter sido cômico ver a cara dos soldados filisteus, dele acertar uma pedrada do gigante Golias, o gigante gozando ele também, além de toda a gozação que ele já tinha tido antes. Olha, vai embora daqui, o que você está fazendo? Os irmãos falando, o Saul falando para ele, você não vai poder lutar, você é pequeno, não sei o quê. O outro ainda pega e fala, você está pensando que eu sou cachorro, vem com pedra para cima de mim? Ele tinha uma confiança, porque isso desmonta a confiança de qualquer um. Imagina a gente numa situação que não precisa ser de luta, mas quando você está confrontando e você recebe só gozação, só coisa para te destruir. Se você não estiver muito convicto do que aquilo representa e do que é que te leva, que te impele a agir aquilo, que era o caso de Davi, que ele sabia que era Deus que estava encaminhando, ele tinha isso muito claro. Ele teria desistido, ou talvez não tivesse tido. Isso é fé, e só há uma única explicação, é a fé que ele tinha em Deus, e ele efetivamente então consegue acertar o gigante, derruba, não mata, ele não morreu da pedrada, ele só deixou o cara desacordado, para depois ir lá. Tem um desenho, né, de que, imagina se isso for verdadeiro, as proporções, olha o tamanho do cara deitado no chão e ele com o pé em cima, né, para carregar só a cabeça do cara devia ser o peso do Davi, né? Ele mata o gigante com a própria espada do gigante, corta a cabeça dele. E depois ainda fica com essa cabeça um bom tempo, porque ele vai levar essa cabeça depois lá para Jerusalém, mais para frente aparece de novo a cabeça do Golias. Ou seja, ele dá demonstração da fé, da força que ele tinha em Deus. E isto vai fazer com que o Saul comece a ter se ele não tinha nenhum problema com Davi, a partir de agora ele começa a ter. Porque as mulheres na cidade começam a cantar a respeito da força de Davi, da coragem de Davi, e aquilo incomoda de certa forma o Saul. A gente começa a ver a partir disso que o Davi, o Saul, começa a sentir aí um certo ciúme, um certo receio a respeito de Davi. A gente não sabe se, provavelmente o Saul não sabia ainda que o Davi tinha sido ungido. Samuel já tinha dito para ele que Deus tinha rejeitado, ele já sabia disso. Mas talvez ele não soubesse ainda de que o Davi ia ser o escolhido, né? No versículo 51 do capítulo 17, fala lá, quando os filisteus viram que o seu herói, que era o Golias, estava morto, fugiram
Então os filisteus, os homens de Israel de Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. Então eles conseguiram matar uma parte daqueles exércitos. E continuando no 55, quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: aquele jovem é filho de quem? Veja só, o Davi já tinha tocado harpa para ele tinha mandado chamar o Davi pelo nome: vá na casa desse Jessé e fala para ele mandar o filho. E agora ele está perguntando de quem que é filho. Ele não tinha prestado atenção em nada, ele estava tão pensativo em si, sou eu, que aquele cara que tocava harpa para ele ficar calminho, ele vai perguntar agora: mas é filho de quem esse cara? Fala: cara, ele veio estar tocando para você há um mês aí, todo dia, como é que você não sabe quem é a pessoa, né? Filho de quem? Juro pela vida ao rei que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. E quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Uma das coisas que eles falam aqui, os estudiosos, é que como ele havia prometido que aquele que matasse, ele iria ter, além da mão da filha dele, a filha mais velha, ele não ia pagar impostos. Como Davi era jovem, não tinha família, isso serviria para o pai. O pai dele seria liberado de pagamento de impostos. É uma hipótese, mas é no mínimo estranho o Saul, depois de ter o Davi tocando harpa para ele toda vez lá que ele ficava com dor de cabeça, enfim, com alguma coisa que ele tinha, ele perguntar agora: mas quem que é esse garoto? Filho de quem? Foi ele que chamou, né? E daí o último capítulo que nós vamos ver hoje, que é a amizade de Jonatas e Davi. Jonatas, filho de Saul, é, pelo jeito, alguém que tinha uma mente um pouco mais ligada a Deus, porque ele percebe, ele se envolve com Davi, ele percebe que Davi era uma pessoa especial, né? Então diz que depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, né? É capítulo 18. É o 18, né? E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e Davi era estimado por todo o povo e até pelos próprios servos de Saul. É este Jonatas que os cronologistas bíblicos dizem que provavelmente a diferença de idade dos dois era de 25 a 28 anos. O Davi era garotão ainda e ele já era do exército, ele já lutava em batalhas. O Jonatas, não sabemos se é exatamente esse tempo, mas ele era mais velho, eles não eram da mesma idade, é como se fosse um irmão mais velho, né? E daí a continuidade, o meu subtítulo aqui fala exatamente da inveja de Saul, porque Saul vê no versículo 6 do capítulo 18, aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois que Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam cantando alternadamente e dizia: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aquilo por uma pessoa egoísta e que eu sou, aquele era um horror, né? Que nem a história da Bela Adormecida, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Existe, pronto, já ficou. É isso que aconteceu. Ele falou: mas como? E imagine a situação do filho de Saul para o Saul.
quando Saul percebe que o filho dele gostava e protegia de alguma maneira Davi. E para os Jonatas, o filho de Saul, o que representava aquilo, de certa forma, não de trair o pai, mas de, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, meu pai não dá para isso, não é, porque é isso que ele está fazendo, ele está protegendo Davi, ele percebe o valor de Davi e ao mesmo tempo ele percebe que o pai dele não era a pessoa adequada para aquela situação. Ele vai proteger o Davi ao longo de muito tempo. Aqui a Bíblia Shed fala a respeito desse versículo 4, que esposou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também da armadura, a harpa. Aqui a explicação que dá é o seguinte: Saul fez Davi escudeiro, Jonatas proporcionou-lhe as armas. Estas, por sua vez, simbolizavam: a capa simboliza a proteção, a armadura, segurança, a espada, eficiência, o arco, poder, e o cinto, amizade. Isso também é visto em Homero, na Ilíada, verso 6, 230. Registra um caso parecido entre Glaucus e Diomedes, que trocam entre si as roupas e armas. Então ele faz uma comparação, né? Porque tudo na Bíblia é bem simbólico, como o caso do chifre, coloca o azeite no chifre. Então essa história de trocar a capa, Ruth, quando ela recebe a capa de Boaz, Boaz diz o que para ela? Eu vou te proteger. Então a capa é proteção. Então Jonathan fala: não se preocupe, eu vou te proteger, eu vou te dar força, eu vou te dar o poder e a amizade. Exatamente. O fato é que esses dois, eles vão, ao longo de um grande tempo, eles vão ter uma amizade muito grande, uma proteção. O Jonatas vai efetivamente proteger Davi em algumas situações, inclusive de morte. Tanto que aqui no versículo 2 fala, né? E não permitiu que Davi tornasse a casa de seu pai. Saul. E daí tem no versículo 17 em diante, tem a outra promessa do Saul. Aí a gente já começa a ver. Ele tinha prometido a filha dele mais velha, esposa. Só que ele entrega esta filha, que estava destinada para quem vencesse aquele gigante, Golias, ele entrega para um outro homem. Então, quer dizer, embora que o Davi não estava muito afim também, né? O texto aqui não fala que ele estava feliz com essa situação de casar com ainda mais a mais velha. E ele falava assim, né? Aqui está Merab, a minha filha mais velha, o versículo 17, minha filha mais velha. Eu a darei você em casamento com a condição de que você seja um filho valente e traga as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Ou seja, o que ele estava querendo fazer? A mesma coisa que o Davi vai fazer depois, lá com o marido da Batseba. Urias. Não, manda ele lá na guerra, mas manda ele lá na frente. O Saul, é o que Saul estava fazendo com ele aqui. Não, eu vou te dar, mas você vai ter que lutar mais. Então, quem sabe, os filisteus matam ele lá e daí tudo bem, eu me livro. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem são os meus parentes, a família do meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Ele era uma pessoa humilde, simples, como eu, você, parente do rei. Poxa, eu não estou fazendo. A gente vê a humildade em Davi. Ele não era uma pessoa que lutasse por poder, não era isso que era o importante. Mas ele continua no versículo 19, que na época em que Merab, a filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, um outro cara. Ou seja, o Saul não dá para confiar na palavra dele, porque ele já tinha dito e não cumpriu. Só que daí ele fica sabendo que uma outra filha dele gostava do Saul, do Davi. Então ele fala: bom, então eu vou dar esta outra. E mais uma vez o Davi fala novamente que os servos de Daú falaram essas palavras de Davi, o qual respondeu, versículo 23, vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre sem importância? Mais uma vez ele está, parece que, falando: não, eu não quero. Só que o Saul arrumou um jeitinho, e ele pega e fala: eu quero que você faça, que
você lute contra os filisteus, você tem que me trazer 100 prepúcios dos filisteus. Aquilo era olha, você não está aqui para lutar, você não confia, você não quer lutar contra esses nossos inimigos, então é isso, eu quero que você mate esses homens e traga prepúcio deles. É um trabalhinho meio chato esse, né? Mas, e ele trouxe não de 100, ele trouxe de 200, né? Quer dizer, o cara exagerado, né? Ele fez só o dobro daquilo que... Imagina como ele deve ter cortado isso. deve ter sido com bisturi, anestesia, né? Deve ter sido assim, né? É isso que eu queria saber. Tinha que segurar o cara que vai entrar. Não, matava primeiro. Matou 200. Matou 200. Matou 200. Está escrito aqui, ó. Essas foram as palavras. Porque Saul estava tentando com que Davi fosse morto pelos filisteus, no versículo 25. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, ele gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou, partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Mataram 200 e pegaram os... Mataram na Na guerra. guerra. Batalha. Né? Para pegar o prepúcio do cara só. Bom, As duas coisas. Não, ele aproveitou. Já que está morto, né? Sim. Bom, então Saul, depois disto, Saul não tinha mais o que fazer. Então ele entrega a filha dele, Mical, que gostava, que amava o Davi, efetivamente. Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Ou seja, tudo aquilo que ele fazia, hoje é o dia das analogias. A outra analogia para essa questão aqui do Saul é o desenho do Papaléguas e do Coiote, né? Não sei quem já assistiu esse daí. O Coiote sempre tenta pegar o Papaléguas, monta as armadilhas, e a armadilha, o que era para acontecer com o Papaléguas acontece com ele, né? E nunca dá certo. É a mesma coisa que o Saul. Não, vamos mandar ele para a guerra. Ele chega lá e ele vence todo mundo. Não, você tem que trazer 100 prepúcios. Dessa vez ele vai, mata 200 e traz 200, né? E vai casar com a filha dele, ou seja, ele vai ser parente, ele vai estar dentro do palácio. Esse é mais um motivo para ele sentir medo desse jovem. Então, tão certo, Saul atendeu, esse aqui já é o versículo 19, capítulo 19. Então a questão é, as coisas que o Saul fez para prejudicar o Davi não deram certo, e no fim o Davi vai se casar com a filha, vai fazer parte da corte. Então isto fez com que o Saul se sentisse muito ameaçado. Então, terminando o versículo 30 do capítulo 18, e a gente termina hoje, cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Isso é obra de Deus, não é obra de Davi. Isso a gente vê claramente isso no texto. Então, na próxima semana, a gente continua a história e vamos ver até onde a gente consegue chegar na semana que vem agora. Ok, meus irmãos? Então, até domingo que vem. Que Deus nos abençoe.